Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, boa noite, queridos. Que igreja linda, poderosa. Que bom que você veio. A Aline também veio. Graças a Deus, Aline. O diabo quer te derrotar, mas você é mais que vencedora nele. Cheia de vigor e saúde divina. Nós precisamos da sua voz. Nós vamos conversar brevemente no tempo que me foi concedido, nesse lindo dia, nessa linda noite. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus. Porque, afinal de contas, o Natal é sobre ele, não é verdade? A gente não sabe muito bem exatamente quando ele nasceu. Provavelmente ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas existe um dia para se comemorar o nascimento. Você não comemora o dia que você nasceu? Que bom, porque você é importante. E aí, queridos, eu sei que você é muito importante, eu amo você em Cristo, mas Jesus é Jesus. Jesus é outro nível. E por isso que existe um dia para nós celebrarmos o seu nascimento, a sua vinda, aquilo que mudou a humanidade, aquilo que foi tão poderoso que a humanidade reconhece como era antes de Cristo e como é depois de Cristo. Aquele que veio pontuar a humanidade. Então nós celebramos o nascimento dele. Para a humanidade, talvez alguém que venha ter dado só uma marcação de época. Mas para nós é algo muito importante. É uma pessoa que mudou a nossa trajetória. Não só a nossa vida nessa terra, mas também a nossa vida na eternidade. Mudou a nossa história. Então por isso nós somos muito gratos a ele. E essa noite, dentro da nossa reflexão, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que Jesus fez a algumas pessoas que andavam com ele. Jesus perguntou lá em Mateus, no capítulo 22, aquelas pessoas que estavam com ele, Jesus perguntou: quem eu sou para vocês? De quem eu sou filho? O que vocês pensam a meu respeito? O que vocês conseguem enxergar em mim, na minha presença, em tudo aquilo que eu já fiz? Porque nesse momento Jesus estava próximo a encerrar o seu ministério terreno. E Jesus faz essa reflexão junto com eles. Quem vocês acham que eu sou? O que vocês pensam de mim? De quem eu sou filho? E sabe, queridos, essa noite essa vai ser a nossa reflexão. Aquilo que Deus verdadeiramente quer comunicar ao nosso coração. Talvez, não é, final de ano, e eu fico pensando, no outro dia eu vi, né, eu acompanho aquele Alto Campo Grande, e ele decidiu sobrevoar o calçadão. Pensa, em dezembro. E aí eu fico pensando, será que aquelas pessoas naquela correria toda, de achar um presente, de comprar uma roupa, de comprar um item da ceia, será que nessa correria toda, que como diz o meu marido, parece que o mundo vai acabar no dia 26, tem que acontecer tudo no dia 25, no dia 24, mas talvez essas pessoas não parem para refletir. O que elas estão fazendo? E sobre quem elas estão comemorando? Não é? Jesus é muito mais do que uma troca de presente. Jesus é muito mais do que um assado na mesa. Jesus é muito mais do que uma árvore de Natal. Jesus é muito mais do que tudo isso que nós usamos e está tudo bem. Mas Jesus é muito mais do que isso. E essa noite a gente vai pensar sobre isso. Porque sabe, queridos, não é bom fazer coisas automáticas. É bom refletir o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. E quem é Jesus para você? E aí nós vamos caminhar aqui em algumas pessoas que fizeram essa reflexão. Pessoas que tiveram um impacto tão grande nas suas vidas quando conheceram Jesus, que elas começaram a fazer essa reflexão. A Bíblia fala, lá em Lucas, no capítulo 19, acerca de um homem. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. O nome dele era Zaqueu. Quantos já ouviram falar em Zaqueu? É familiar para você?
Então, Zaqueu era um homem que cobrava impostos. E ele mesmo diz, e a Bíblia fala sobre isso, que ele extorquia as pessoas. Ele extorquia os pobres, cobrando impostos. Quantas famílias naquele momento deixaram de comer para poder pagar os impostos? Porque Zaqueu fazia esse tipo de pressão nas pessoas. E um dia, Jesus chega na cidade de Zaqueu. E Zaqueu, ele fala, a Bíblia fala sobre Zaqueu. Zaqueu quis saber quem era Jesus. Ele quis saber. Foi algo que despertou a curiosidade dele. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa que está andando pelas ruas e fazendo milagres? Quem é essa pessoa que tem uma multidão andando atrás dele? Quem é Jesus? Zaqueu se interrogou. E a Bíblia diz que, apesar das suas debilidades naturais, apesar da sua baixa estatura, ele deu um jeito de descobrir quem era Jesus. Não houve limitações para Zaqueu para descobrir quem era Jesus. Eu sou pequeno, a multidão está lá, não tem como eu enxergar. E o que eu vou fazer? A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore para que ele pudesse contemplar melhor Jesus. Por quê? Porque ele quis saber quem é Jesus. Será que essa noite você quer saber quem é Jesus? E Zaqueu subiu na árvore. E olha que coisa fantástica. Jesus olhou para ele. Porque, amados, independente da nossa estatura, independente de quem nós somos, da nossa cor, do nosso peso, independente de qualquer coisa, Jesus nos vê. E ele viu Zaqueu lá em cima da árvore. Agora, olha que coisa interessante. Ele diz para Zaqueu: digo eu, não a palavra. Então, meu camarada, tu quer me conhecer, não quer? Eu quero me apresentar para você. Bota água no feijão que eu vou jantar lá na tua casa. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, vou ficar na tua casa essa noite. Já pensou? Se Jesus falasse isso para você, você ia falar para Jesus: não, nem arrumei a casa hoje. Nem está faxinada. Meu Deus, está uma bagunça a minha mesa. Tem chave, tem livro, tem um monte de coisa em cima da minha mesa de jantar. Ai, meu Deus, Jesus, eu não tenho copo, eu não tenho prato, eu não tenho nada, Jesus, nem toalha para te receber. Faça o que for possível, mas não deixa de receber Jesus. E sabe quem foi Jesus para Zaqueu? Jesus mudou a história de Zaqueu. Porque de uma pessoa que extorquia os pobres, a Bíblia diz que Zaqueu passou a ser um homem generoso. E a Bíblia diz que Zaqueu resolveu. Não foi Jesus que impôs. Porque Jesus não impõe nada. Jesus convida a gente. Mas Zaqueu resolveu dar metade dos seus bens para os pobres que ele extorquiu. De um homem que salteava bens, ele passou a ser um homem que tinha liberalidade com seus bens. Ele foi transformado porque ele encontrou Jesus, porque ele quis saber quem era Jesus. Quem é Jesus para você essa noite? Faça essa reflexão, meu amado, minha amada. Reflita lá do fundo do seu coração. Quem é Jesus para você? Porque ele pode transformar a sua história. Assim como ele transformou a vida de Zaqueu, ele pode transformar a sua história. E um dia você vai dizer: antes de Cristo eu era assim, mas depois de Cristo, é outro nível. Amém? A Bíblia também fala de um outro encontro poderoso, que Jesus encontra uma família que morava em Betânia. E Betânia era um lugar de descanso para Jesus. Betânia era um lugar que ele ia quando ele estava sobrecarregado, conversar com os seus amigos. Um lugar, por assim dizer, que Jesus era quem ele era. Não é? Porque muitas vezes Jesus era abordado por pessoas para satisfazer uma necessidade, para liberar a cura, para liberar uma palavra. E muitas vezes, inclusive na morte de João, ele não pôde nem sofrer o seu luto. Porque a Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto para orar, para enlutar
e pessoas foram atrás dele, mas ele não deixou de servir ninguém. Mas Betânia era o lugar que ele podia ser ele, no meio dos amigos, que ninguém ia pedir alguma coisa para ele, pedir para ele orar por nada. E nessa família que morava em Betânia, Maria, Marta e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro sofreu de uma enfermidade e veio a óbito. Sabe, queridos, talvez você esteja aqui hoje e você está pensando quem é Jesus na minha vida, e talvez na sua vida tenham áreas que estejam em óbito. Quem sabe o seu casamento está em óbito, quem sabe as suas finanças, quem sabe a sua fé, quem sabe a sua comunhão com Deus. Enfim, temos tantas pessoas aqui, não é? Sei lá, não sei nem contar quantas pessoas temos aqui. Cada uma talvez tenha óbito em alguma área da sua vida. Mas sabe que depois de um encontro com o Mestre, e depois da amizade que foi nutrida, depois de Jesus ser alguém íntimo deles, pega isso. Depois de Jesus ser alguém íntimo deles, a Bíblia diz que Marta e Maria choravam pela presença de Jesus para que seu irmão fosse ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus apareceu. E Lázaro, aquele que estava morto, aquele que estava sem esperança, ressuscitou. E o mais grandioso é que aquele que estava morto, logo depois estava sentado à mesa do rei. Estava ceando com Jesus. Estava em lugar de honra. Sabe, queridos, às vezes nós estamos mortos. E a Bíblia diz que era assim que nós estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. Porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Mas Jesus veio para fazer essa ponte, para religar a humanidade a Deus. E agora que nós estamos religados a Deus através de Jesus, nós estamos espiritualmente na mesa do rei. Eu e você estamos na mesa do rei. Assim como Lázaro, que estava morto, separado, depois que Jesus chegou, ele estava sentado com Jesus, ceando à mesa. E tem um outro personagem nessa família chamada Marta. Quem será que foi Jesus para Marta? Marta tinha um chamado lindo, belíssimo, um chamado pelo qual é fundamental para a propagação do reino. Marta era diaconisa. Onde estão os diáconos desse lugar? Marta era diaconisa, mas sabe que no começo da sua trajetória, no começo quando Marta entrou no ministério, ela estava um pouco atabalhoada. Ela não entendia como a unção fluía. Ela não entendia que o seu chamado era glorioso, grandioso e muito honrado. E aí Marta ficava olhando para a amiguinha do lado. Marta ficava olhando para Maria. E Maria tinha outro chamado. Marta ficava olhando para Maria e ficava se comparando a Maria. E começou a requerer de Jesus uma atitude, porque, afinal de contas, Maria não tinha o comportamento que ela, Marta, julgava que era necessário. Mas ela, Marta, tinha um chamado que Maria não tinha. E aí, um dia, Jesus conversa com Marta. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, digo eu, não a palavra, você está muito resmungona. Você está murmurando demais, Marta. Olhando para a amiguinha. Ei, entenda o seu chamado, Marta. E sabe, queridos, que a Bíblia diz gloriosamente lá em João no capítulo 12, que na outra vez que a mesa estava posta, Marta estava servindo, ou seja, fazendo o seu chamado, e estava alegre. Quem foi Jesus para Marta? Alguém que fez Marta entender o seu propósito. Alguém que fez Marta entender o seu chamado. Alguém que fez Marta entender a unção que repousava sobre ela. Alguém que libertou Marta da comparação. Porque Marta agora se entende, se conhece. Oh, glória! Quem é Jesus para você? Reflete sobre isso. Quem é Jesus para você? O que Jesus tem mudado, o que você tem permitido, assim como Zaqueu, que resolveu mudar. Porque mudança, querido, sou eu e você que resolvemos. Deus não vai resolver por nós. Ele nos chama, Ele nos apresenta uma mudança, Ele nos capacita para uma mudança. Mas quem resolve somos nós.
Zaqueu resolveu mudar. Zaqueu resolveu conhecer a Jesus. Quem é esse camarada? Quem é Jesus para você? A Bíblia fala sobre Paulo. Quem foi Jesus para Paulo? A Bíblia fala que Jesus para Paulo foi alguém que Paulo falou: eu estou aqui e é um lucro estar nessa vida com Jesus. É ou não é, gente? É um lucro estar nessa vida com Jesus, porque as circunstâncias não deixam de vir, mas nós sabemos que elas são muito menores do que o nome de Jesus, porque as tristezas, as decepções, a falta da expectativa ser atendida, nada disso deixa de vir, continua vindo, mas agora você sabe quem você é nele, você sabe que tem uma eternidade garantida nele, você sabe que essa terra vai passar, que tudo que está aqui vai passar, mas que ele é eterno, ele não passa, ele está eternamente assentado num trono de glória. Então, como Paulo diz, o que é essa leve e momentânea tribulação? Sabe de uma coisa? Eu vou olhar para essa tribulação como uma oportunidade. Essa leve e momentânea tribulação é uma oportunidade. Esta leve e momentânea tribulação vai trazer para mim eterno peso de glória. Porque, queridos, as tribulações não são eternas. As circunstâncias não são eternas, elas passam. Mas Jesus é eterno. Estar conectado com Ele é eterno. Saber do nosso destino é eterno. Então nós comemoramos o nascimento desse Jesus. Quem é Jesus para você? E Paulo vai dizer gloriosamente: estar nessa vida é lucro, porque eu estou seguindo a Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Mas quer saber? Morrer em Cristo é infinitamente melhor. Sabe, queridos, em algum dia a gente vai morrer se Jesus não voltar antes. Se a trombeta não tocar antes, essa é a nossa expectativa, amém? Oh, aleluia! Mas se não tocar antes e esse corpo corruptível, chegar o seu tempo de validade e ele morrer, uma garantia nós temos, disse o apóstolo Paulo: a morte física é o último inimigo a ser vencido. Então, para mim, o viver tá bom, mas o morrer é infinitamente melhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E em breve os meus olhos verão. Verão aquele homem glorificado, sentado à destra do Deus Pai. Em breve os meus olhos verão, eu vou tocar nele, eu vou ouvir a sua voz, eu vou olhar os olhos como chama de fogo, eu vou poder tocar, eu estarei tão envolvido naquela glória que nada mais vai importar. Não tem choro, não tem tristeza, não tem falta, não tem absolutamente nada, porque a glória de Deus infinitamente supera todas essas coisas. Será que Paulo imaginava que um dia nós estaríamos aqui no Brasil, tão distante da sua terra, tantos anos e anos depois, refletindo sobre quem Cristo foi para ele? Meu Deus, são marcas eternas. E aí eu quero fazer uma outra reflexão com você. Quem Cristo é para você? Mas, assim como o apóstolo Paulo, ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha tanta certeza que a vida dele espelhava o Cristo, que ele pôde dizer: me imita, porque eu imito a Cristo. Eu quero que você pense, quem é Jesus para você? E a sua vida está sendo um espelho dele? Assim como o apóstolo Paulo, tantos anos antes, deixou uma marca na minha vida e na sua vida com os seus escritos. Qual é a marca que nós estamos deixando para as nossas gerações? Quem é Jesus para você? Porque eu só posso me entregar e deixar a minha vida ser moldada por alguém que eu conheço, por alguém que eu admiro,
por alguém que eu acredito. Quem é Jesus para você? Eu vou ler um parecer de Deus. Deus, o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que a Bíblia diz que fez e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. A sua palavra é tão poderosa que ela sustenta o sistema solar. Ela sustenta os planetas. Ela nos sustenta sobre a terra. Você já parou para pensar que nós estamos em um lugar? Aqui está o globo terrestre, e nós estamos aqui, os japoneses estão aqui, europeus estão aqui, ao redor da Terra. Por que a gente não sai voando pelo universo? Vocês já viram aqueles astronautas lá no espaço, que eles saem voando? Por quê? Porque não tem gravidade. A palavra de Deus é tão poderosa, o homem estudando o poder da palavra, sem saber que ele estava estudando o poder da palavra, ele diz, há uma força no interior da terra. A essa força os homens deram o nome de gravidade, que atrai o homem para o centro da terra. Mas sabe qual é o nome dessa força? O poder de Deus, que tudo fez e tudo sustenta com o poder da sua palavra. Quem é Jesus para você? Vamos ver o que esse Deus poderoso, que quando você ainda estava sem forma no ventre da sua mãe, já te conhecia, já teve uma inspiração para a sua vida, já derramou sobre você um propósito. Porque foi assim com João Batista. Sabe quem Jesus foi para João Batista? Aquele que deu propósito à vida de João. João veio exclusivamente para aplanar os caminhos para Jesus passar. Esse era o chamado de João. E depois que ele cumpriu o seu chamado, a Bíblia diz, ele foi para a glória. Porque o chamado dele era esse. Preparar o caminho para o rei passar. Jesus deu propósito a João. Jesus disse para ele, João Batista, eu estou aqui. O teu propósito está em operação agora. Quando eles se encontraram, cada um dentro do ventre materno, e eles se encontraram, e João se remete no ventre de Isabel. Ei, o meu propósito chegou. E você? Qual é o seu propósito? O que Jesus tem contado para você que é o seu propósito? Quem é Jesus para você? E qual o propósito que ele tem na sua vida? Ei, porque a sua vida é muito mais do que trabalhar, estudar, criar filho. Muito mais, meu amado, minha amada. Não que isso não seja importante, isso é glorioso demais. Mas não é só isso, porque um dia seus filhos vão passar. Um dia o seu cônjuge vai passar. Ele não será mais seu cônjuge, seu filho não será mais seu filho. Porque um dia todos nós seremos uma grande família de Deus reunida. Não tem mais vínculo de parentesco, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Quem é Jesus para você? Quem foi Jesus para Maria? A sua mãe que o gerou fisicamente. A sua mãe que abrigou aquele corpo de menino, que Isaías disse, o menino vos nasceu, se deu um menino a vocês. E sabe que um dia esse menino vai crescer, e esse menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É, príncipe da paz. Maria carregava ele no seu ventre. Uma mulher ousada, uma mulher corajosa, que aceitou engravidar sem ser casada, por amor à obra. Que mulher gloriosa, que mulher resiliente. Quantas vezes Maria foi confrontada pelas pessoas por estar grávida e não ter sido casada ainda? Engravidou sem casar. Quantas vezes Maria não foi confrontada? Mas ela era tão resiliente, ela entendia o propósito. Que para ela falou, Deus, você me acha digna disso? Eis aqui a tua serva, faça em mim o teu querer. Uau, que mulher fantástica. E agora eu quero ler para a gente finalizar. O que Deus pensou sobre Jesus e deixou escrito na sua palavra. Quem foi Jesus para Deus? E eu quero que você abra a sua Bíblia, não é? Para os visitantes não acharem que a gente não lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia, irmão. Muito. É a nossa fonte de riqueza.
Lá em Isaías, no capítulo 42, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer o que Deus pensa sobre Jesus. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme na sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Amém. Jesus para Deus, o libertador, o mediador, aquele que traria luz, aquele que iria trazer a redenção, aquele que ia religar uma humanidade perdida, pecaminosa, ao Deus Todo-Poderoso. Um dia eu e você saímos dele, mas o pecado rompeu essa relação. Mas Jesus veio para religar, daí a palavra religião. Mas Jesus é muito mais que uma religião. Jesus é o Redentor, Jesus é o Messias, é o ungido do Pai, é o Filho de Deus. Nós não vamos colocar Jesus na categoria de uma religião. Nós colocamos Jesus na categoria do Salvador, do Redentor da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, a palavra que se fez carne, o Verbo que encarnou, o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos alimenta, aquele que nos sacia, aquele que nos dá vigor, aquele que nos dá energia. Esse é o Jesus que nós comemoramos o seu nascimento. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque é isso que faz sentido no Natal. Ele veio, Ele pagou os nossos pecados, Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu as nossas dores, Ele carregou as nossas doenças, Ele nos deu uma nova vida. Ele nos tirou de um império de trevas, de um lugar de escuridão, de um calabouço escuro, de uma prisão. Porque, queridos, há um inimigo das nossas almas nessa terra. E a Bíblia diz, queridos, que esse inimigo nos cega, que esse inimigo coloca jugo sobre a nossa vida, que esse inimigo nos acorrenta. A Bíblia vai dizer, queridos, que pelo pavor da morte, nós cedíamos a esse inimigo. Mas aí a gente não tem mais o pavor da morte, porque a gente sabe que ainda que esse corpo morra, para sempre nós viveremos. Nós viveremos em Cristo, nós viveremos com Deus. Então a morte não nos assusta mais, porque nós temos vida eterna. Aleluia! Você concorda comigo que temos muito que comemorar sobre esse Jesus, sobre esse Filho de Deus? Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza. O Ministério de Música pode nos auxiliar. Eu queria que você refletisse essa noite. Eu sei, queridos, que você está aqui porque é dia de culto, é dia de cantata, e está tudo bem. Mas reserva um tempinho agora para refletir quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Ele é a rocha onde você está firmado, que ainda que venham as circunstâncias, ainda que venha o vento, ainda que venham as tempestades da vida, mas você permanece nele. Ele é a sua rocha eterna, que muitas vezes coisas acontecem e a gente não tem explicação humana. A nossa mente, a nossa razão não consegue explicar. Mas no fundo você tem um consolo do Espírito, porque você sabe que Deus é amor, e Ele te ama,
E Ele é poderoso para transformar tristeza em alegria, pranto em glória, tirar a tristeza e apontar para a direção da eternidade, porque isso nos conforta. Lembrar a gente que esse mundo passa, assim como as suas aflições vão passar, mas que para nós existe um lugar de descanso, um lugar onde as ruas são de ouro, um lugar onde não tem choro, porque a alegria do Senhor verdadeiramente vai nos tomar. Nós temos muito a agradecer. Então reflete essa noite, quem é Jesus para você? E se você está nesse lugar, e talvez você tenha vindo convidado de alguém, e talvez você não sabe direito quem é esse Jesus, mas você se sentiu animado essa noite para conhecer. Se você está nesse lugar e você deseja, assim como Zaqueu, conhecer Jesus. Zaqueu não mediu esforços. Ele era de baixa estatura, mas ele falou: eu vou conhecer Jesus. Não importa quais são os obstáculos, eu vou conhecer Jesus. E vou ter a minha vida transformada por Ele. Se você está aqui e deseja conhecer Jesus, fazer dele o seu Salvador e o seu Senhor, porque Ele já é o Salvador da humanidade. Mas assim como Zaqueu resolveu, nós precisamos resolver, receber o que já foi feito na cruz. A obra da cruz é real. E se você está aqui, você deseja resolver receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o seu momento. Levanta a sua mão e eu quero orar com você. Se você entrou nesse lugar, temos uma moça linda ali. Se você entrou nesse lugar e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ter a sua vida mudada, transformada, assim como Zaqueu, assim como Paulo teve a sua vida transformada, assim como Marta, assim como tantos personagens que a Bíblia fala, mas acima de tudo, assim como Ele transformou a minha vida, assim como Ele transformou a vida do meu marido, do irmão que está ao seu lado. Se você deseja ter a sua vida transformada por Jesus e conhecê-lo ainda mais, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Começar um tempo novo na sua vida. Inaugurar uma nova temporada, como a Tânia orou. Inaugurar uma nova temporada. Ela declarou que hoje é dia de salvação, e eu creio que hoje é dia de salvação. Tudo está preparado. Alguns podem pensar: está preparado por causa da cantata. Mas eu vou te dizer, está preparado por sua causa. Você está aí, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Cadê a moça que quer receber Jesus? Não, se confundiu, está tudo bem. Cadê você que deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Assim como Maria, que passou por humilhações, mas se levantou forte, resiliente. Assim como Maria, que passou por perseguição, mas não deixou de cumprir o seu chamado. Eu sei que você está aí. Eu sei que você tem passado por tribulação. Eu sei que você tem passado por situações adversas. Eu sei que você tem perguntado: Deus, por que isso está acontecendo? Ei, venha conhecer Jesus. Vai fazer mais sentido para você. Jesus vai dar sentido. Jesus vai te dar sentido. Não é uma moça, mas é uma anciã. Quem vai querer fazer companhia a essa anciã? Porque nunca é tarde para Jesus. Eu sei que você está aí, e eu sei que é um homem que tem indagado: Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Jesus quer te trazer a resposta. Jesus quer te estender a mão. Jesus não quer que você fique nesse lugar de solidão. Ele quer te fazer companhia. Ele quer ser o seu consolador, o seu auxílio, a luz que vai iluminar os teus caminhos, a rocha onde você vai estar firmado. Você está aí, homem, e eu vou orar com ela
E é o tempo suficiente para você se levantar, assim como Zaqueu, e dizer: eu quero conhecer esse Jesus. Eu vou esperar você, homem. Obrigada. Aleluia. Qual o seu nome? Vera Lúcia. Que decisão tão importante a senhora tomou essa noite. Diz para mim, a senhora crê que Jesus é o Filho de Deus? A senhora crê que Ele veio ao mundo para trazer libertação a todos nós, nos religar novamente com Deus? A senhora crê? Então diga comigo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e suficiente Salvador. E eu abro meu coração para Ele entrar. Diga isso: eu abro meu coração para Ele entrar. E eu quero que Ele seja o meu Senhor. Amém. Tá feito. Obrigado, Pai, pela vida da minha irmã. Que Teu Espírito continue fazendo a obra, iluminando os olhos, trazendo revelação. Obrigada, Pai, porque hoje começa um novo tempo na vida da minha irmã. E nós teremos a eternidade juntas. Eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A senhora agora ganhou uma família linda. Olha lá. Oh, glória. Aleluia. Você está feliz pela vida da nossa irmã? Homem, eu sei que você está aí. No final você pode vir aqui que o pastor vai orar por você. Você pensou aí quem é Jesus para você? Eu sei que muitas reflexões vieram ao seu coração essa noite. Ele é bom, Ele salva, Ele perdoa, Ele ressuscita áreas da nossa vida que estão mortas, Ele faz tudo novo, Ele é capaz de mudar as circunstâncias, Ele é capaz de mudar a nossa maneira de pensar, Ele é capaz de fazer um homem que extorquia as pessoas passar por uma experiência com Ele, jantar na casa dele e ser transformado e resolver compartilhar os seus bens. E Ele ainda disse mais: se eu causei dano a alguém, eu vou ressarcir. Uma transformação, amado, porque Jesus transforma, Jesus muda. Amém, aleluia. Vamos louvar a esse Deus. Você pode declarar o nome de Jesus poderoso. Oh, aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.